Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos falando sobre os atributos de Deus, atributos que Deus, Ele compartilha conosco e nós recebemos parte desta virtude, destas qualidades. E nós falamos na semana passada a respeito de um dos principais atributos de Deus, que é o seu amor. E que Deus compartilha conosco e nos dá do seu amor. E este amor, ele também deve ser exercido entre os irmãos. E hoje nós vamos falar sobre um atributo muito importante, que é a bondade de Deus. A bondade, irmãos, é um atributo de Deus. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom em sua própria natureza. A natureza de Deus é uma natureza perfeita e boa. E nós observamos e vimos a bondade de Deus em toda a criação. Nós enxergamos a bondade de Deus em tudo aquilo que Deus criou. Nós enxergamos a bondade de Deus na natureza, nós enxergamos a bondade de Deus no universo, nós enxergamos a bondade de Deus na humanidade, nós enxergamos a bondade de Deus em toda a sua criação, em tudo aquilo que Ele nos sustenta e nos concede, e principalmente nós enxergamos a bondade de Deus quando Ele nos oferece uma redenção para a salvação da nossa alma. Deus é bom ou não, irmãos? Deus é bom. Observem bem que Deus, quando a gente fala um pouquinho ainda sobre a criação de Deus e sobre o universo, Deus, ele deixou estampado, ele deixou uma marca da sua bondade impressa em todo o universo. Em todo o universo. Quando a gente, irmãos, nós examinamos um pouco a Bíblia, abra a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo de número 1, nós enxergamos a bondade de Deus. Este aqui é um dos textos que mais fala da bondade de Deus, que é o princípio da criação da terra, dos animais, do universo, e engloba as águas, os firmamentos, as divisões dos repartimentos das águas, o repartimento da terra, os luminares para governar o dia, para governar a noite. E o mais importante, nós observamos no capítulo de número 1, a criação da obra-prima de Deus, que é o homem e a mulher. Então, Deus, ele é bom. Não tem como nós enxergarmos um Deus bondoso quando nós lemos o capítulo de número 1 de Gênesis. E o interessante é que nós vamos estar lendo alguns versículos e eu vou mostrar para os irmãos que Deus, ele é tão bom que as coisas que ele fazia, ele examinava. E ele só ia para o próximo passo quando ele via que era bom. Quando ele via que era bom, a Bíblia vai dizer, e viu Deus que era bom, e aquele foi o tal dia. E depois Deus ia fazer outra coisa. Quando Deus vê que é bom, este é um outro dia, e Deus ia fazer outra coisa. Então vamos ler um pouquinho. Veja bem, no capítulo 1 e o versículo de número 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Veja bem, irmãos, que Deus, ele sendo um ser bondoso, ele fez tudo que ele fez nas suas mãos foi bom também. Deus fez uma perfeita luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre dias e trevas. Veja o versículo 7. Versículo 10.
chamou Deus à parte. Nós tínhamos vários textos aqui, irmãos, mas eu não vou lendo todos por causa do horário. Nós temos bastante coisa para estar tratando com os irmãos, mas vou ler alternadamente para os irmãos poderem entender um pouquinho sobre a bondade de Deus. Versículo 10. Chamou Deus a parte seca da terra seca, ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem fruto, conforme a sua espécie. Neste momento, irmãos, quando Deus cria essas árvores frutíferas, com as suas múltiplas espécies, neste momento é que Deus estava criando essa fruta tão boa que você gosta. A maçã, a banana, o coco, o cacau, a melancia, né, irmã Lídia? E outras frutas muito boa. Mas veja bem o que o versículo 12 diz. Versículo 12. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E olha só o que o texto vai dizer. E viu Deus que isso era bom. O que Deus fez, Deus viu, Deus deixou. Veja bem, irmãos. O universo ele tem uma marca estampada da bondade de Deus. A natureza, a terra, tudo que Deus fez. Olha o versículo de número 17. Pôs Deus firmamento no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e a noite, ou as trevas. E olha o que diz. E viu Deus que isso era bom. Olha o versículo de número 21. Assim Deus criou as coisas grandes, todas as grandes criaturas do mar, todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoavam as águas, conforme as suas espécies, e todas as aves que voavam, conforme a sua espécie. E olha o que o texto vai dizer. E viu Deus que isso também era bom. Olha o versículo de número 25. Deus fez animais selvagens, conforme a sua espécie. Todos os animais, agora aqui na terra, ferozes, selváticos, todos os animais selvagens, Deus fez conforme a sua espécie. Os animais domésticos, conforme a sua espécie. Então, neste dia Deus fez tanto o tigre, o leão, o urso, o leopardo, as hienas, que são animais selvagens, como Deus também faz os animais domésticos, aqueles que eram para ser domesticados pelo homem. E esses animais domésticos também foi conforme a sua espécie. E todos os répteis, todos que se rastejam conforme a sua espécie. E olha o que o texto vai dizer. E viu Deus que isso era bom. E isto era o quê? Era o quinto dia. Tudo que Deus vai fazendo, Deus ele vai autenticando. Deus vai colocando a sua marca de perfeição. Isso é bom. Irmãos, se Deus falou que é bom, pode ter certeza que a coisa era boa mesmo. Se Deus falar que aquela árvore era agradável, aquele fruto era bom, Adão ali comendo aqueles frutos, pode ter certeza que era o melhor fruto e mais doce que existia. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Mas veja o versículo de 26. Então Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aqui, irmãos, no versículo 26, 27, 28, 29 e 30, Deus faz o homem, Deus dá autoridade para o homem para governar a terra e também os animais. Deus dá o poder para o homem, por isso que todo animal, tanto doméstico quanto selvático, ele está sobre o domínio do homem. Quando o homem entra, por exemplo, naquelas savanas da África, que tem muitos animais selvagens, os animais os atacam, mas eles atacam-se para se proteger, proteger a sua família, proteger o seu rebanho que ali está, porque no fundo, ele tem medo do homem. Quando a serpente, por mais feroz que seja, ela corre em direção ao homem, para o enrolar, para picar, para abraçar, para morder, para fazer o que for, ela vai, mas ela teme ao homem. Por quê? Porque Deus deu autoridade no homem sobre toda a terra. Deus ele nos deu esta responsabilidade. Mas veja bem, quando Deus criou o homem, o que me chama a atenção aqui, porque até o quinto dia,
Deus vai dizer, e viu Deus que era bom. E se é bom, não pode ter certeza que é bom. Mas quando Deus faz o homem, olha o versículo 31. Viu Deus tudo que tinha feito. Olha só. E que era muito bom. E houve tarde e manhã. E este foi o sexto dia. Quando Deus criou aquilo que seria o único ser que foi imagem e semelhança do homem, não foi a terra, não foi os grandes luminares para governar dia, noite, para fazer divisões, diferenças de trevas, de luz. O único que se parecem com a imagem e a semelhança de Deus não foi os animais selváticos, doméstico, a natureza, o universo, as águas, não. Hoje as pessoas tentam dizer que águas são Deus, universos são deuses, mas na realidade não, irmãos. O único Deus é o Deus Todo-Poderoso. E a sua perfeita, a sua marca, a sua imagem, a sua semelhança foi o homem. E quando Deus fez o homem, o texto bíblico vai dizer, e viu Deus que isso foi muito, muito, muito bom. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, Deus, ele é bom. É um atributo de Deus. Deus, ele é bom. Observem bem. Então, pastor, me explica melhor o que é a bondade. A bondade, ela é uma característica, observem bem, é uma característica intrínseca de Deus, que faz parte da sua essência, que faz parte da sua natureza. Deus, ele é bom intrinsecamente. Deus, ele é bom, irmãos, essencialmente. A natureza, o ser de Deus, ele é bom e ele é perfeito. E observem bem, a bondade faz parte da sua essência. A bondade faz parte da sua natureza. E ela é manifesta, olha só a bondade, ela é notória, ela é vista através de forma, olha só, de forma misericordiosa na natureza. Deus, ele mostra a sua bondade na natureza, já falamos aqui. Deus mostra a sua bondade na sua autorrevelação. O que é isso? Quando Deus se autorrevelou, se apareceu, nós temos aqui exemplos bíblicos que Deus apareceu, falou com Moisés, com Abraão e com muitos homens de Deus. Deus, ele mostra o seu ato bondoso na sua autorrevelação. Deus se mostra que ele é bondoso através das escrituras sagradas. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê a bondade de Deus, o homem sendo tão imperfeito, tão falho, mas nós observamos um Deus tão bom, tão poderoso, tão paciente, tão misericordioso que é o nosso Deus. Então nós observamos a bondade de Deus também e principalmente em Jesus Cristo. Jesus, ele é a verdadeira bondade. Jesus, ele é a bondade que Deus enviou ao mundo para perdoar os nossos pecados. Então observem bem, a bondade de Deus, ela é infinita, ela não tem fim. Deus sempre será bom. Nunca chegará um dia que Deus vai ser mal. Deus sempre vai ser bom. Deus, se ele abate, ele é bom. Se ele mata, ele é bom. Se ele faz descer a sepultura, ele é bom. Se ele permite a luta, a prova, ele é bom. Em todas as situações, Deus sabe de tudo. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele é bom. E a sua bondade, ela é infinita. O que é isso, pastor? A bondade de Deus não tem fim. Sabe aquela bondade que é infinita, que nunca tem fim, que nunca tem fim? Essa é a bondade de Deus. Não se acaba. A bondade de Deus, ela é ilimitada. Não tem limites. Não tem fronteiras. Esta é a bondade de Deus. E a bondade de Deus, ela é infinita, ela é ilimitada, mas a bondade de Deus também é abundante. A bondade de Deus é sobejante. A bondade de Deus é farta. Sabe aquela mesa farta? Eu estou dando um exemplo didático. A bondade de Deus é uma bondade farta. E Deus, ele está aqui com a fartura do céu e bondosamente nos concede da sua bondade. E eu queria perguntar para você, você experimenta a bondade de Deus na sua vida? Deus, ele é bom. Você experimenta a bondade de Deus?
Eu acredito que você experimenta a bondade de Deus quando você acorda, quando você vai para o trabalho, a bondade de Deus na sua ida até o trabalho, Deus te guardando no trânsito, que seja de bicicleta, que seja de a pé, que seja de carro, Deus guardando quando é de manhã, quando é de tarde, quando está fazendo sol quente, Ele está guardando você, está protegendo a sua pele, Ele está guardando quando é aquele mais alto temporal, Ele está cuidando de você. Deus, Ele é bom. Você tem experimentado a bondade de Deus? A bondade de Deus, irmãos, é um atributo de Deus. E Ele comunica na sua bondade conosco. Glória a Deus. Mas observem bem. A bondade de Deus também é revelada, olha só, no modo em que Ele nos trata. Nós enxergamos a bondade de Deus literalmente no modo que Ele nos trata. Não é assim que o esposo e a esposa enxerga a bondade dos cônjuges de ambos? No modo que um trata o outro. E observem bem, como que Deus nos trata? Deus nos trata, irmão, eu só coloquei uma coisa aqui, principalmente de um modo. Deus nos trata de um modo gracioso. Deus nos trata através da sua graça. Pastor, o que é graça? Graça, irmãos, eu sei que até as crianças sabem, elas aprendem na escola bíblica dominical. Graça é um favor imerecido. É aquilo que a gente não consegue ter merecimento, ainda assim a gente ganha. Olha que coisa! Sabe, você não merece, quem de nós aqui merece o céu? Quem de nós aqui merece, diz assim, eu mereço o céu, eu tenho mérito para ir tranquilamente voando para o céu? Muito pelo contrário, se eu fosse perguntar para os irmãos, não falar, eu não tenho merecimento nenhum, mas o Deus que eu sirvo, graciosamente, o mérito é dele. Ele resolveu me amar, me escolher e me agraciar com a sua bondade. Então a bondade, ela é um favor que nós não merecemos. Aleluia. Deus, Ele é bom. E Deus, Ele é bom e nos concede da sua graça, olha só, e da sua misericórdia. Eu vou falar sobre a misericórdia na próxima terça, na semana que vem. Vamos falar da bondade hoje. Deus, Ele é bom e nos concede a sua graça e a sua misericórdia. Quando, pastor? Uma vez por ano? Semanalmente? Diariamente. Constantemente. Cada minuto, cada segundo, cada milésimo de segundo, Deus está proporcionando bondade para a tua vida e para a tua casa. Então nós enxergamos a graça de Deus. A bondade de Deus é manifesta através da sua graça. Quando você é agraciado por Deus, Deus está dizendo, eu estou derramando sobre você a minha bondade. Eu estou dando parte da minha bondade sobre a sua vida, por isso que você está sendo agraciado. Irmãos, olha o que Deus faz por nós. Vê se Deus não é bom. Deus, Ele tem paciência para conosco. Nós somos uns seres limitados com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, com as nossas falhas, muitas das vezes com a nossa brutalidade, muitas vezes com a nossa falta de entendimento. Deus tem paciência conosco. Por quê? Porque Ele é bom. Deus, Ele sustenta. Deus nos livra de muitos livramentos. Deus, Ele nos concede, sabe o que, irmãos? Saúde. Deus nos concede uma roupa para a gente vestir, uma família. Olha só, Deus é tão bom que tem até irmãos que casam, alguns irmãos até casam. Isso é Deus que é bom demais, irmãos. Deus é tão maravilhoso que Ele perdoa os pecados. E Deus, Ele é tão bom que ainda assim, olha só, alguém é feliz, casa, tem filhos, tem casa, Deus dá saúde, perdão dos pecados. Ele é tão bom que ainda Ele fala, filho, no céu vai ter algo muito melhor para você. Aleluia. Irmãos, isso é a bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é bom. Então Ele ainda nos concede a sua salvação. Graças a Deus. Porém, irmãos, dentre todas estas bênçãos e riquezas, dentre todos esses atos de bondade de Deus, de toda esta riqueza na sua ampla ação e magnitude que Ele nos concede, o maior exemplo de bondade é a obra da redenção. Pastor, o que é a palavra redenção? Redenção, irmão, significa um resgate. Sabe como, por exemplo, alguém de repente está numa rodovia e tem um acidente
e de repente as pessoas que estão passando ali, ninguém tem a mínima capacidade de atender quem está perdendo sangue, ninguém tem a mínima capacidade de atender quem teve múltiplas fraturas, quem fraturou o crânio, está quase morrendo. Sabe o que acontece? Tem que ligar para quem? Para o resgate. O resgate vai lá vai ter as pessoas qualificadas que vai pegar aquele homem e enquanto está vivo, vai fazer de tudo para que ele possa viver. Vai dar um remédio para tentar ter uma vasoconstrição, o sangue possa parar de ter hemorragia, e vai fazer de tudo, vai colocar uma tala na fratura. Então isto é um processo de resgate. Irmãos, do mesmo modo Cristo Jesus fez por nós. Sabe o que o pecado fez com a gente? O pecado não somente quebrou uma das nossas pernas. O pecado não somente nos fraturou, quebrou o nosso crânio. Não somente isso. O pecado não somente fez que a gente tivesse uma hemorragia sanguínea. Não, o pecado nos matou. O pecado fez que a gente tivesse morto. Mas um dia, o resgatador, que é Jesus Cristo, ele é o resgate. Ele veio a este mundo, sentiu o que nós sentimos, ele passou por tudo, diz a Bíblia que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Como um cordeiro, Isaías vai dizer que ele não abriu a sua boca. E sabe o que ele fez? Ele se deu livremente, espontaneamente, não foi obrigado, como um resgate. Jesus é o nosso resgatador. Ele pegou este homem, eu, você, nós que aqui estamos mortos. Paulo usa essa figura de linguagem em Efésios capítulo 2. Paulo vai falar, vocês estavam mortos, e morto é morto. Morto não tem vida, não tem sangue, não tem corpo, não tem nada, é morto. Paulo vai dizer, vocês estavam mortos nos vossos pecados e delitos. Sabe o que Jesus fez? Deus fez. Deus, ele é tão bom que ele enviou o resgatador. Aquele que estava morto ficou vivo. E aqui nós estamos vivos por causa de Cristo Jesus, que nos resgatou. Deus, ele é bom, irmãos. Mas, irmãos, como Deus é bom, como Deus ele colocou a sua bondade em nós observamos na Bíblia, veja bem, este Deus gracioso, este Deus bondoso, sabe o que ele fez? Deus não simplesmente teve essa bondade para si. Essa bondade de Deus, é por isso que nós estamos estudando os atributos comunicáveis. Deus, ele compartilha conosco. Deus, ele dá para nós um pouquinho da sua bondade. Nós nunca teremos a bondade de Deus, óbvio, mas Deus, ele dá um pouquinho para a gente da sua bondade. A gente pode experimentar a bondade de Deus. Irmãos, olha que maravilha! Você saber que você pode experimentar da bondade de Deus. É uma bênção do céu. Você dorme feliz, você acorda feliz, você cultua a Deus feliz. Sabe por quê? Porque você pode experimentar, você pode participar, você pode usufruir desta bondade. E nós observamos na Bíblia, eu separei aqui alguns modelos bíblicos, 1, 2, 3, pelo menos de 5 a 6, e nós observamos claramente de homens de Deus que experimentaram da sua bondade. E olha só, experimentaram desta bondade e foram pessoas boas também. Porque quem experimenta da bondade de Deus, essa maldade ruim que há no homem, ela sai para fora. E a bondade de Deus, ele habita no nosso coração. Quando a gente observa Jó, capítulo 29, dos versículos 11 a 17, eu não vou ler todos aqui, porque são vários versículos, mas de um modo geral, irmãos, nos diz que Jó, a Bíblia vai falar que Jó era um homem reto, Jó era um homem temente a Deus, olha só, por isso Jó era um homem bondoso e bastante generoso, fazendo justiça e ajudando os necessitados. Jó, ele foi um exemplo de pai. A Bíblia vai nos informar, irmãos, que Jó, ele, antes do Senhor permitir que Satanás tocasse nos seus filhos e levasse todos os seus filhos, os seus bens, tudo aquilo que ele tinha, Jó, ainda assim, ele já marcava momentos de banquete com seus filhos. Sabe? Nos dias de hoje, né? Vamos assar uma carne, fazer um almoço, chama todo mundo. Mas aqui o contexto era diferente. Era um banquete religioso. Quando os filhos estavam lá, o texto não diz, mas eu imagino que Jó, ele falava de um Deus para os seus filhos. A Bíblia diz que Jó, ele fazia sacrifícios.
em favor dos seus filhos, para Deus guardar os seus filhos, para Deus dar graça para os seus filhos. Por que disso? Porque Jó era um homem bondoso. Se ele fosse um pai que não tivesse exemplo, um pai ruim, jamais ele faria isso. Mas veja bem também, a Bíblia nos mostra, irmãos, em 2º livro de Samuel, no capítulo 9, dos versículos 1 a 3, um homem chamado Davi. Olha só, Davi mostrou-se piedoso e bondoso, e ele, olha só, por Saul, não retribuindo o que este queria lhe fazer. O que Saul a todo custo queria fazer com Davi, meus irmãos? Matá-lo. Mas Davi, ele teve a oportunidade de abater o próprio rei de Israel, mas ele não fez. Por quê? Por causa da natureza da bondade de Deus que estava na vida de Davi. Então Davi, ele não retribuiu o mal que ele queria fazer, ou o mal que ele poderia fazer com Saul. Mas acima disso, observem bem, demonstrou temer a Deus, não matando um rei que foi ungido pelo próprio Deus, pelo profeta Samuel, mesmo que o seu oponente quisesse tirar a sua própria vida. O que Davi faz? Ele demonstrou bondade para com um descendente de Saul também, filho de Jonatas. Davi, então, irmãos, ele foi bondoso com Saul. Ele teve a oportunidade de abatê-lo, porque o Saul queria o matar. Talvez se fosse qualquer um de nós aqui, aquele que queria matar a gente na guerra, na batalha, uma baita de uma espada desembainhada. Davi era um dos maiores soldados que tinha. Num dia só ele matou não sei quantos filisteus. O homem era valente mesmo, era um valente, e ele tinha os seus valentes, eram os valentes de Davi. Um homem dormindo do lado, era a coisa mais fácil do mundo. A espada já estava ali e já cortava o pescoço rapidão. Mas não, ele agiu com bondade, porque ele sabia que ali era um ungido do Senhor. E também ele foi tão bondoso que quando ele se tornou o rei de Israel, ele começou, por causa de um pacto, por causa de uma aliança que ele tinha com o filho de Saul, que era Jonatas. Ele procurou os descendentes de Jonatas e falou: peraí, tem alguém da casa de Jonatas para que eu use de benevolência? Tem alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia? Até que falaram: tem um que está lá em Lodebar, uma terra esquecida, mal habitada, está na casa de Maquir. Mandou chamar aquele menino que em um dos percursos na sua infância, ele era aleijado. Sabe o que aconteceu? Davi, por causa da sua bondade, Davi honrou Mefibosete. Davi fez que ele comesse na mesa do próprio Davi. Davi era rei. Davi falou: você vai comer na mesa do rei. E ele falou: não, meu senhor, eu não passo de um cão morto. Olha meus pés, eu sou aleijado. Davi falou: não, eu tenho um compromisso com a tua família. Eu disse que iria agir com bondade, com benevolência, com misericórdia. Este é o Deus que nós servimos. Ele colocou um pouquinho de bondade em Davi, e se ele colocou nele, ele coloca em você também. Aleluia. Glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 a 42, leia depois na sua casa, Atos 9, do 36 a 42, nós no início da igreja primitiva, nós observamos uma discípula chamada de Dorcas. Veja bem, Dorcas, ela era uma discípula, era uma cristã, que não tinha medidos esforços para fazer a obra de Deus. Olha o trabalho social, olha a bondade que Dorcas ela fazia com os necessitados. Ela fazia túnicas, veja bem, e vestido para pessoas necessitadas e também para as viúvas. Dorcas tinha uma imensa bondade em seu coração, a ponto de muitos testemunharem coisa boa ao seu respeito. Dorcas era alguém, irmãos, que nós não ouvimos muito mais dela no Novo Testamento, mas o pouco que a gente tem somente em Atos capítulo 9, que fala dessa discípula que um dia ela aceitou pela fé Jesus, ela se sentiu, quando ela aceitou Jesus como Salvador, ela sentiu uma bondade muito grande no seu coração. A bondade de Deus foi pela vida de Dorcas. Sabe o que ela começou a fazer? Ela começou a fazer trabalhos sociais. Irmãos, Deus, ele é tão bom, e nós devemos ter esta bondade também, não é somente aqui na igreja, é lá fora também. Dorcas é um exemplo disso. Ela fazia um trabalho social. O trabalho que Dorcas fazia não era na igreja para as pessoas verem a sua bondade, para os irmãos verem a sua bondade, mas era lá fora para as pessoas verem a sua bondade. A ponto que a Bíblia vai informar que os homens da cidade
testemunhava que esta mulher, e falavam coisas boas ao respeito dela. Por quê? Porque ela fazia vestimentas para agasalhar nesse fio as viúvas, os órfãos e todos os necessitados. Pastor, o que é isso? Isto é a bondade. Quando a gente observa Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 59 a 60, a Bíblia vai nos informar a respeito de um diácono, o diácono Estevão. Estevão foi o diácono que foi apedrejado, ele foi martirizado. E diz a Bíblia que Saulo, ele consentiu na morte de Estevão. Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, a Bíblia vai nos informar em Atos capítulo 9 e principalmente no versículo 60. Irmãos, veja bem, Estevão estava sendo apedrejado. Por quê, pastor? Por pregar a verdade, por pregar os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai nos informar que a pena capital dele foi o apedrejamento, por ciúmes, por revoltas, por traições, por inveja, enfim, ele foi apedrejado. Mas a Bíblia vai nos informar que no momento que ele estava sendo apedrejado, a Bíblia vai dizer que ele orou pelos seus executores. Veja a bondade de Deus. Ele orou, e olha o versículo 60, e pondo-lhe sobre os joelhos, clamou com grande voz, Estevão, Senhor, não lhes impute este pecado. Sabe o que Estevão estava dizendo? Senhor, tá vendo esses homens que estão me apedrejando? Irmão, eu fico imaginando as pedradas. Era cada pedra grande, era pedrada na cabeça, era pedradas quebrando o braço, pedradas quebrando a perna, pedradas furando o olho, furando a boca, quebrando o nariz. Ele foi martirizado, ele estava sendo morto. Mas a Bíblia diz que aquele homem experimentou de uma compaixão tão grande de Deus, uma bondade tão grande de Deus, que o homem não consegue ter isso. É só Deus quem concede. Por isso que a bondade é um atributo de Deus. Você sem Jesus nunca vai conseguir ser bonzinho. Se tentar é hipocrisia. Só conseguimos ser bons com o atributo, com a bondade, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Aí uma bondade sincera, sem hipocrisia, porque é de Deus. Então Estevão, a Bíblia vai dizer que ele se colocou de joelhos e clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute, falando para os apedrejadores, não lhes impute este pecado. King James, a tradução vai dizer, Senhor, não atribuas a eles este pecado. A nova tradução da linguagem de hoje vai dizer assim, Senhor, não condenes esta gente pelo que eles estão fazendo. Irmãos, isto é a bondade de Deus. Deus, ele compartilha a sua bondade conosco. Eu vou fazer a pergunta de novo. Você tem experimentado da bondade de Deus? Assim como Davi, assim como Estevão, assim como Jó, assim como muitos homens de Deus, você tem experimentado da bondade de Deus? Se você não tem, eu quero dizer uma coisa nesta noite. O bondoso, o amigo é Cristo que nós cantamos. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo para mim. Nós cantamos, Ele está aqui nesta noite. E esta bondade, Ele diz, meu filho, eu dou um pouquinho para você. Eu te ofereço desta minha bondade. Receba a bondade de Deus. Eu fico vendo gente pregando aí, recebe a cura, todo mundo levanta a mão, recebe um carro novo, todo mundo levanta a mão. Aí quando fala recebe a bondade, quase ninguém levanta a mão. Mas em nome de Jesus eu profetizo, receba a bondade de Deus na tua vida, receba a misericórdia de Deus na tua vida. Aleluia. E por fim, Glória a Deus. nós observamos claramente a bondade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor Jesus foi claramente, olha só, o maior exemplo de bondade. Jesus foi o maior modelo de piedade. Jó não foi como Jesus. Estevão não foi como Jesus. Davi não foi, nem chegou aos pés de Jesus. Jesus, ele foi o maior exemplo de bondade, de misericordioso, de piedade. Ele foi bondoso, se compadecendo de muitas pessoas, se compadecendo de doentes, se compadecendo de enfermos, se compadecendo de famintos, se compadecendo de
de famílias que estavam enlutadas. Certa feita Jesus chegou em alguns lutos e Jesus transformou aquele luto em alegria por causa da sua bondade. Em Lucas capítulo 7 estava uma grande multidão. O filho da viúva da cidade de Naim havia morrido. Era um luto, era uma festa fúnebre que estava acontecendo, mas chegou uma multidão com Jesus. Só que aquela multidão estava carregando a alegria, a bondade. E o que aconteceu? Quando a alegria chegou, a tristeza teve que bater em retirada. Só que aos olhos do homem, jamais aquela tristeza ia bater em retirada. Mas quem estava ali? O maior exemplo de bondade, o bondoso amigo que é Jesus. Jesus tocou naquele esquife, digo, te levanta-te. E naquele momento, aquele jovem se levantou e o nome de Jesus foi glorificado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é bom. Jesus se compadeceu de doentes, de famintos, de enlutados. E olha só, Ele entregou-se na cruz em favor de pecadores como nós. Sua obra de salvação é a maior manifestação da bondade de Deus. Quando a gente olha para esta natureza, quando a gente observa este globo terrestre, isto é uma manifestação da glória de Deus. A terra está no exato momento que tem que estar, porque Deus permite. Se ela ultrapassar milésimos de segundo, um pouquinho para cima, para trás, para frente, enfim, rodar, irmãos, há uma catástrofe no nosso planeta, mas ela está lá justamente porque Deus, Ele é bom e Ele cuida da sua natureza, Ele cuida dos seres humanos. Mas isso não é a mais perfeita, a maior manifestação da bondade de Deus. Deus criou o homem, o único texto vai dizer, e viu Deus que era muito bom. Mas a maior manifestação da vontade de Deus foi quando o Deus se encarnou, veio a esta terra. João vai dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Aquele Verbo, ele vem agora como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele vem a este mundo, ele passou tudo que a gente passava e passa também. Jesus foi atormentado pelos seus opressores. Jesus apanhou dos seus opressores. Jesus foi traído como a gente também é traído por muitos. Jesus, ele sofreu como a gente também sofre por muitos. Jesus passou tudo isso. Mas o mais importante, Jesus, ele suportou o ápice. Jesus suportou a parte mais difícil, que era o Gólgota, que era o madeiro, e ele foi por nós. E lá na cruz era Deus dizendo, eu vou provar que eu amo vocês, eu vou provar que eu tenho amor por vocês, eu vou provar que eu amo vocês como? Enviando o meu filho. Oh, aleluia. Enviando o meu filho, olha só, para morrer e perdoar todos os pecados. Jesus foi para a cruz, Jesus sofreu por nós. Jesus na cruz estava com sede, deram fel para ele, deram vinagre para ele. Jesus estava na cruz já com dor, colocaram, não obstante das dores, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, começaram a bater e disseram, profetiza, mestre, quem é que está te batendo? Colocaram para zombar de Jesus. Aqui está o rei dos judeus, em hebraico, em grego e em latim. Todas as pessoas que vinham de fora viam aquela frase irônica, aqui está o rei dos judeus. Ora, se é rei, não era para estar na cruz. Na ironia deles, Jesus passou por muitas dificuldades, mas naquele exato momento, quando Jesus expirou, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou do alto a baixo, a terra se fendeu, o dia se escureceu, foi aquele alvoroço na terra, os mortos deram, as pessoas que estavam na sepultura, eles ficaram vivos. Oh, foi um reboliço que deu na terra, sabe por quê? Porque estava vivendo, estava cumprindo o ápice do amor de Deus, que foi na cruz do Calvário, o Senhor Jesus. Agora ele disse, agora está pago, agora eu fiz a minha parte, eu morri para salvar ele, eu morri para perdoar o pecado dele, eu morri para que ele tivesse vida. Agora você não precisa mais sacrificar animal, agora você não precisa ir lá para o sacerdote, confessar para o sacerdote, e ele vai ver qual animal que vai ser imolado, se é um pombinho, se é duas pombinhas, se é um cabrito, se é um gado grande, mediante o número de família. Não, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não precisa mais de sacrifícios. Hebreus vai dizer que Jesus é o sacrifício perfeito. Então, a crucificação é a maior manifestação da bondade de Deus.
Você tem presenciado esta bondade de Deus? Aleluia. Irmãos, eu tenho visto tanta gente que falta este atributo de Deus na vida. Você quer ver o oposto? Pessoas que não carregam esta bondade são crentes briguentos, bagunceiros, falam muito, crentes que são traidores e que têm ciúmes uns com os outros. Por quê? Porque não está carregando esta bondade. Aonde ele vai ou aonde ela vai é um problema. Reclama de tudo. Reclama do pastor, reclama dos obreiros. Se vai para o ensaio, reclama dos hinos, reclama da dirigente, reclama do líder de jovens. Por quê? Está faltando a bondade de Deus. Quando a bondade de Deus entrar na tua vida, você vai parar de ser murmurador, vai parar de ser murmuradora e você vai experimentar esta bondade que Deus concede. Aí, em vez de criticar, sabe o que vai acontecer? Por causa da bondade de Deus, você vai dizer: Jesus, ajuda aquele líder, Jesus ajuda aquela dirigente, Jesus ajuda aquele pastor, Jesus ajuda aquele jovem, ajuda aquele obreiro, ajuda aquela irmã. Por que, pastor? Por causa da bondade de Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom e maravilhoso. Glória a Deus. Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus Cristo.